Vamos ao debate, então. Participam deste bloco comigo a Samantha Mayer e o Alessandro Soares. Vou começar com a Samantha. A escolha de Ricardo Salles como relator da CPI do MST é uma vantagem da oposição, Samantha? Bom, Lu, sim, é uma vitória da oposição. Primeiro porque a própria CPI já é uma vitória da oposição, porque a gente sabe que o direito ao CPI é um direito da minoria. Ela precisa de 1/3 dos requerimentos dos parlamentares, fato determinado, prazo certo. Então, ela demonstra que a oposição está bem estruturada nesse governo. Colocar o Ricardo Salles, que é o ex-ministro do Meio Ambiente, como relator, ou seja, aquele que vai fazer todos os relatórios, vai conduzir, de certa forma, junto com o presidente, os trabalhos da CPI, é claro que, além de dar grande visibilidade para a oposição, vai tornar o trabalho do governo muito mais difícil. Até porque eu acho que a grande estratégia dessa CPI, deve ser do Ricardo Salles, é justamente demonstrar que o governo, de alguma maneira, incentivou, não sei se financeiramente ou não, as invasões do MST, e a gente sabe que as invasões não são admitidas no nosso ordenamento jurídico. Eu não estou discutindo aqui o mérito, não é, do MST, a necessidade de mais terras, de uma reforma agrária. Acho que todos aqui somos favoráveis a que as pessoas tenham acesso à terra, mas isso não implica na estratégia que eles utilizam, que é invadir terras que eles julgam ou não produtivas. A quem cabe definir se é produtivo ou não é a Justiça e não ao MST. Muito bem, agora a mesma pergunta então para o Alessandro. A escolha de Ricardo Salles como relator da CPI do MST é uma vantagem da oposição, Alessandro? Acho que o primeiro ponto a Samantha já levantou, aqui eu concordo com ela. A própria gênese, a origem, a genética da Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é literalmente atacar o governo. Então foi criada com esse propósito logo no começo do governo. Em segundo lugar, quando a gente olha o currículo do Salles, né, a gente precisa lembrar que o Salles foi ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, que o Salles foi o responsável por aquela famosíssima frase durante a pandemia, de se aproveitar o período de pandemia para se passar uma boiada, e isso quer dizer, né, simbolicamente, passar um conjunto de regulamentações para flexibilizar regras, né, vinculadas à proteção do meio ambiente, à proteção da saúde com relação ao agrotóxico, com relação a áreas de preservação ambiental. Então você tem um ministro que tem um grau de radicalidade muito forte com relação a temas que são caros hoje para o atual governo. Então você veja, o que nós temos é uma vitória, assim, não sei se a gente pode chamar efetivamente de vitória, mas a gente tem um resultado aí que é um relator que nitidamente vai querer aparecer muito, até porque, é importante lembrar, a Samantha lembrava agora há pouco, ele é né, ele está se propondo a ser candidato à prefeitura, né? Você acredita, aqui de São Paulo. Então, com certeza ele vai querer montar todos os holofotes em cima disso. Muito bem, Samantha tem 1 minuto para réplica. Não, eu concordo com o Alessandro quando ele diz que para o Ricardo Salles isso vai impulsioná-lo, talvez até como um grande nome da direita, uma liderança, dependendo de como ele conduzir os trabalhos da CPI. Claro que a CPI fragiliza o governo, né? Porque o governo quer aprovar projetos e a gente sabe que até agora a gente já tem praticamente 5 CPIs em andamento. Então isso dificulta o trabalho do Congresso Nacional, mas é um direito legítimo, porque a origem da CPI é justamente a atividade da oposição de fiscalizar o governo. E claro que isso vai gerar muitas dificuldades para o governo em aprovar questões difíceis que ele tem aí para frente para aprovar, como o arcabouço fiscal, a questão das novas regras do saneamento. Enfim, a CPI vai tirar o foco do que deve ser aprovado para mostrar as ausências do governo, as falhas do governo que ainda está tão no início. Muito bem, Alessandro. Agora, eu estou tentando imaginar só o tipo de proveito que o Salles, como relator, vai tirar nessa CPI. Por quê? Porque eu estou imaginando aqui, de um lado, ele tem o próprio histórico dele, enquanto ministro do Meio Ambiente, talvez talvez não, com certeza, o pior ministro do Meio Ambiente que nós já tivemos na história brasileira. E, do outro lado, você tem um movimento dos trabalhadores rurais sem terra, hoje reconhecido mundialmente, que hoje faz um diálogo político de alta importância para a segurança alimentar. Do outro lado, você vai ter o Salles tentando dialogar, né, e montar uma acusação contra o governo e contra um movimento que hoje pensa no trabalho, num trabalho digno, e você tem hoje no Brasil um conjunto de acusações que, aliás, foi uma das razões, aliás, foi um dos motes que mobilizou o Abril Vermelho, que vai ser objeto da CPI, que é o trabalho escravo.
Ou seja, de um lado você tem agrotóxico, trabalho escravo, ou análogo à escravidão, e do outro lado você tem um movimento reconhecido de luta por direitos, historicamente, né? E não sei, sinceramente, se o Ricardo Salles vai sair muito bem nessa comissão parlamentar de inquérito.